Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Vamos ler aqui um trecho do meu livro chamado Manual Cristão para Crianças e Jovens, um guia para proteger os filhos do mal. É um livrinho de 149 páginas, custa R$ 5,99, é um dos livros mais baratos que eu tenho. Por R$ 150, não vou deixar por esse preço por muito tempo não, viu? Aproveitem. E pode ser lido no tablet, computador ou smartphone, ou no Kindle, R$ 5,99, ou grátis para quem tem Kindle Unlimited. Vamos ler então um trecho. Manual Cristão para Jovens. A criança nascida nos lares cristãos é um alvo frágil para a gigantesca doutrinação anticristã que se disseminou no mundo moderno. Esse livro é uma ferramenta para os pais prepararem seus filhos a fim de enfrentar a implacável ofensiva do mal contra a tenra, inocente fé que começa a brotar nas crianças e se desenvolver nos adolescentes. Será uma jornada de diálogo e preparação sobre a experiência maravilhosa de andar e viver com Jesus Cristo. Talvez seja prudente resumir a Bíblia Sagrada e sua mensagem antes de iniciar. São mais de 1.600 páginas, agrupadas em 66 livros. Na Bíblia Sagrada foram escritas por 40 autores ao longo de 4.000 anos, com os mais recentes livros datados de 19 séculos atrás. Entre esses autores havia reis, generais, médicos, pastores de ovelhas, lavradores, soldados, juízes, profetas, apóstolos, funcionários públicos e até mesmo prisioneiros. O registro fiel da verdadeira história da humanidade está na Bíblia Sagrada. Mas não é só isso. É o registro da história do universo, sobre como o mal corrompeu a existência e sobre o plano de Deus para restaurar e completar todas as coisas através da fantástica vinda ao mundo de seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de viver como exemplo perfeito de humildade e sabedoria e se oferecer em pagamento de todo o pecado. Aqui uma parte aqui, vou parar de ler um minuto. Esses dias eu estava pensando acerca sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam a forma como Cristo veio e a forma como Deus preparou a vinda dele. Todo esse mal começou com o orgulho. Foi o primeiro pecado foi o orgulho, o pecado de Lúcifer. O segundo pecado foi a desobediência, o pecado de Eva, a qual desobedeceu o único mandamento que ela tinha de Deus, que era não comer da fruta do bem e do mal. O terceiro pecado foi o pecado de Adão, perdão. A infidelidade ou deslealdade, sinônimos nesse caso. Então, porque ele não foi fiel a Deus que o criou e preferiu ser desleal a Deus e colocar a lealdade dele na mulher. Ele preferiu ser condenado junto com a mulher do que manter a sua lealdade para Deus. Então são pecados distintos: orgulho para Lúcifer, desobediência para a Eva, que desobedeceu a uma ordem, uma regra. E no caso de Adão, a deslealdade para com Deus, que era a primeira relação social, a primeira amizade, a primeira pessoa com quem Adão conversou foi Deus. Deus o criou e conversou com ele naquele exato segundo. Então não é uma relação de desobediência, como no caso de Eva, que foi criada para o benefício de Adão. Mas Deus criou Adão para seu próprio benefício. Então a relação era diferente. Então nós temos orgulho, Lúcifer, desobediência, Eva, deslealdade, Adão. O sentido de tudo é aliar-se a esse ser incrível chamado Jesus Cristo. Aqui voltamos à leitura. O verdadeiro herói, protagonista da história de vida de cada um. Ele é o sentido da vida que todos buscam. Então quando eu falo, qual será o sentido da vida? O sentido da vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto final, the end. Vamos viver a vida agora. Então, o cristão não busca sentido na vida mais, porque o sentido da vida ele já tem. É Jesus Cristo. Essa é a grande diferença entre nós e um espírita, um bandista, um kardecista, enfim, uma bruxa. A diferença é o cristão já tem o sentido da vida.
Nossos problemas são outros. Basicamente é nisso que os cristãos acreditam. E acreditar ou não é uma escolha individual. E, de certo, é a mais importante de todas as escolhas. Obrigado por ler essas páginas. Deus abençoe a todos. Nada mais urgente, capítulo 1. Salvação é o sentido da vida. Nada é mais urgente do que a salvação da nossa alma eterna e imortal. Não importa o que vão dizer nas escolas e universidades. O ser humano não é meramente um animal. Dentro de nós existe uma alma imortal que nos foi concedida por Deus, o Criador de tudo. Não importa o que digam os seus professores esquerdistas e usuários de entorpecentes. Deus existe. E se Ele existe, se Deus existe, é urgente que saibamos quem Ele é e que nos acertemos com Ele. É urgente, se Deus existir, que não o imaginemos como desejamos que Ele fosse, mas que busquemos o máximo de certeza acerca de quem Ele realmente é. Por esse simples raciocínio lógico, se Deus existir, Ele é o verdadeiro protagonista da história do universo. Todas as coisas existem por Ele e para Ele. Então, se existe um Deus, Ele é absolutamente o elemento central da nossa história de vida. Não existe nada mais importante do que Deus, se Ele existe. A simples possibilidade, aqui volto à leitura, de que um ser tão especial realmente exista é tão crucial que não pode, de forma alguma, ser somente uma nota de rodapé ou apêndice na história de vida de ninguém. Tal detalhe, se existe um ser que criou e sustenta toda a realidade, esse ser é Deus e ele realmente existe ou não, é um dado binário que pode variar tão somente entre 0 e 1. Ou Deus existe ou ele não existe. É a mais relevante e importante informação que um ser humano pode adquirir. Nada nesse mundo nem ao menos chega perto. Assim, o primeiro conselho aos jovens não só irá melhorar a vida deles, mas irá garantir a eternidade. Um dos trechos mais importantes e práticos da Bíblia Sagrada é também um dos mais famosos, João 3,16, o qual diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem está falando nesse trecho? Jesus Cristo. Esse é o sentido da vida nesses 3 versinhos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa afirmação nós temos uma correlação, um corolário, que é: quem nele não crê vai para o inferno. Então essa é a informação mais importante de todas para uma criança e um jovem. Quando você, jovem, criança, pôr o pé para fora de casa, todo tipo de entidade, todo tipo de pessoa, todo tipo de organização vai tentar fazer que você, jovem, mude a sua mente em relação a esses 3 versinhos aqui. Porque no dia que os senhores, jovens, crianças, deixarem de crer de todo o coração nesses 3 versinhos aqui, o inferno vai ter as suas almas nas mãos deles. Então essa é a informação mais crucial de todas. Enquanto estamos vivos, a coisa mais importante de todas é crer em Cristo. Então, continuando aqui, esses versos resumem a fé cristã. Jesus Cristo é o único verdadeiro Filho de Deus e a sua vinda ao mundo teve um claro objetivo: salvar do inferno e dar aos seres humanos a vida eterna. Quem nele crer e a ele amar e seguir será salvo. De forma bastante prática, ensina como esta salvação ocorre. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Mais prático impossível: nascemos, vivemos por algum tempo, pode ser pouco, pode ser muito. E um dia, inevitavelmente, morreremos. E o que vem depois? Pode ser nada, segundo acreditam os ateus e darwinistas, pode ser reencarnação, como acreditam os espíritas e algumas outras religiões,
ou, como creem os cristãos, pode ser a eternidade. E a eternidade pode ser passada no inferno ou na presença de Deus, no reino de Deus, em companhia de Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos os que nele creem. Nascido num lar cristão, o jovem nasce em boas condições de adquirir esse tesouro infinito e eterno. Ser cristão é o melhor negócio que uma pessoa pode fazer na vida. Basta compreender que o ser humano tem uma natureza maligna, que irá guiá-lo ao mal se ele se afastar de Deus. E esse mal vai levar o ser humano ao inferno. Então, ciente de coração dessa doença que todo ser humano tem, implorar a Jesus Cristo a cura infalível, a salvação. A saber, se com a sua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10. Acreditar em Jesus Cristo é Deus, veio ao mundo especialmente para nos salvar do inferno, foi morto por nossos pecados, ressuscitou pelo poder de Deus Pai, reina eternamente, assentado à direita de Deus Pai, aguardando pacientemente que nós aceitamos a sua salvação. Então aqui vamos aproveitar essa oportunidade, senhores, para reafirmar Jesus Cristo publicamente, em voz alta. Eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio de coração que Deus ressuscitou entre os mortos. E eu creio que Ele pode salvar a minha alma. Repitam comigo, senhores, e reiterar a nossa crença em Jesus Cristo, porque não existe absolutamente nada mais importante nessa vida. Esse foi um trechinho do meu livrinho chamado Manual Cristão para Crianças e Jovens. É um livro muito legal para crianças, eu recomendo muito. Deixa eu ver se aqui se mostra. Infelizmente, acho que mostra aqui os capítulos. Deixa eu ver se dá para baixar aqui. Salvação é o sentido da vida. 2. Milagres, visões do poder de Deus. O livro mais precioso do universo. 4. Ensinando a criança a orar. 5. A criança deve pedir que sua fé seja fortalecida. 6. Professores. 7. Arrependimento, confissão e perdão. 8. Humildade, a arma secreta de todo cristão. Bebida alcoólica e entorpecentes. Até o capítulo 28, que é o último inimigo a ser destruído, é a morte. Senhores, por R$ 5,99, eu acho que é um livro que tem que ter na sua coleção de e-books. É muito barato. Ou grátis para quem tem Kindle Unlimited. Não sei por quanto tempo vai ficar nesse preço, mas pelo menos mais uns 2, 3 meses eu vou deixar. Porque esse livro é importante demais para ser mesquinho com ele. Se pudesse ser grátis, eu colocaria grátis. Aqui na Amazon, o preço mínimo para se enquadrar nos parâmetros lá que a minha conta tá, é R$ 5,99, então é o preço mínimo que tá. Espero que tenham gostado desse trecho. Deixe seus comentários. Deus abençoe a todos e até a próxima.